1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Maurício Schwartz, apresentador do programa Chefes na Rua, tem o canal da YouTube sobre gastronomia judaica, sobre kasher. Que honra falar contigo, Maurício, tudo bem? Pô, Gabriel, eu que te agradeço, cara. Obrigado, muito obrigado por me receber aqui. Acompanho bastante o trabalho de vocês aí. Muito legal o podcast. Uma honra estar aqui também. Poxa, que legal, Maurício. Não, eu também sou seu fã, tô acompanhando, né, a série e tal, seu canal, cara, seu canal no YouTube. Sim, a DLTube bombando, primeiro canal judaico e kasher 100% no Brasil, que a gente tá fazendo um conteúdo de comida judaica, comida kasher, todo em português, que é, enfim, super raro. E também e agora no ar de novo com Chefes na Rua, agora no Travel Box, que tá no pacote básico de todas as TVs a cabo. Mas, Maurício, conta pra gente aqui, pros ouvintes, né? Como que foi, assim, entrar aí na gastronomia, né? De viagens, sei que também, né? Diversas feiras, né? As feirinhas gastronômicas. Essa é aquela coisa assim, a gente quando senta, né? Pra conversar, criadores de conteúdo de viagem, de gastronomia, me convida, pô, posso ficar lá, posso carregar sua mala? Parece que é uma coisa de sonho, né? Porque você vive viajando, vive fazendo algumas coisas aí tão legais, as pessoas olham com olhos maravilhosos, mas enfim, tem muito trabalho por trás. Mas, cara, na verdade eu comecei nesse mundo como produtor cultural. Meu trabalho era com cultura, tinha uma produtora de eventos, de produtos culturais, filmes, festivais, tudo. E gastronomia não é uma coisa que eu comecei, é uma coisa que começou comigo a vida inteira. Sendo uma família judaica, você sabe que tudo na sua vida é em volta da comida. A família se reúne em volta da comida. As festas são sobre comida. Quando tem descanso é comida. Quando tem luto é comida. Quando nasce comida. Bar mitzvah, comida. Casamento, comida. Tudo é comida na cultura judaica. Então, numa família judia, você está acostumado a conviver, né? Muito com isso. Mas nem sempre a culinária foi kasher na minha vida. Então, kasher é uma coisa que eu tomei contato já mais velho. Mas meu pai trabalha com alimentação, a gente sempre gostou, sempre cozinhava com a minha mãe. Domingo a gente chegava lá, pegava o livro de receitas do Bassolé, olhava e falava assim, vamos fazer essa receita aqui, bife bourguignon. Então, cara, sempre gostei, sempre tive essa cultura gastronômica em casa. Sim. E aí, quando em 2010 eu fui convidado para participar da produção da primeira curadoria gastronômica da Feira da Bienal do Livro, foi que eu embarquei de vez em juntar cultura e gastronomia, que basicamente é isso que eu faço e faço até hoje. Eu entendo que meu trabalho não é exatamente um trabalho eu não sou um chefe, né? Então todo mundo fala, mas você é chefe? Não sou chefe. E é uma dificuldade, cara, porque você fazer um conteúdo de gastronomia sem ser chefe é muito fácil. Você liga a televisão hoje, se liga na GNT, um monte de chefe, vários amigos. A gente liga o Food Network, chefe. Todo mundo é chefe. Cara, e assim, e tem chefes maravilhosos. E você entrevista, inclusive, os melhores do Brasil aqui no teu podcast. Mas eu sou um cara que não é chefe. Eu gosto de comer. Verdade. Somos dois, então acho que estamos... Eu gosto de comer, eu gosto de agitar. E aí, com essa loucura, em 2010, participei do Cozinhando com Palavras, primeira curadoria gastronômica da Bienal do Livro. Foi sensacional, uma experiência maravilhosa. E em 2012, com o meu trabalho de cultura, estava participando da produção da Virada Cultural, conversando com o Zé Mauro Iaspini, né, o diretor da Virada na época. Se a gente trouxesse comida aqui, eu falei, cara, olha, não sei, vou convidar uns chefes aí, uns amigos. E aí isso virou aquela famosa galinhada do minhocão, que foi seguida pelo o line-up. Quando você olha o line-up daquele evento, você olha que assim, os maiores chefes do Brasil estavam em cima do minhocão na Virada Cultural de 2012. Alex Atala fazendo a galinhada, aquela muvu. Seguido de Eric Jacan fazendo sanduíche de banana com foie gras e sopa de cebola. Caramba. Sopa lognon. Isso daqui era só na madrugada. Quando o dia começa, você vem com
Janaína Rueda, Renato Carione, Henrique Fogaça, Títio Gonzalez, Dagoberto Torres, Elô Bacelar. Meu Deus do céu. Mas assim, era só estrela, cara. Mas era uma loucura, assim. Em cima do Minhocão, em barraca, uma muvuca. Segundo a CET, passaram pelo Minhocão durante as 24 horas da virada mais de 200 mil pessoas. Foi absurdo, né? Você imagina, né? Uma loucura, cara. Mas foi muito bonito, foi muito lindo. E aquilo me abriu os olhos para um movimento que eu não sabia que existia. Porque para mim, gastronomia era aquilo que acontecia no restaurante. E acho que para muita gente, né? Não, gastronomia é coisa de chefe. Inclusive o secretário de Cultura, naquela época, Carlos Augusto Machado Calil, professor, tive aula com ele, fiz uma matéria com ele na ECA. Ele falou o seguinte: gastronomia é uma coisa para poucos, cara. Alta gastronomia não é para todo mundo. E ficou um gosto estranho, a gente foi tentar correr atrás. E foi aí que eu tomei contato com o movimento de comida de rua. Essa explosão que vinha acontecendo no mundo, os festivais em vários lugares, estádio de futebol em Los Angeles tomado por food truck, feira acontecendo no Brooklyn, feira aqui, feira ali, feira lá, truck. Como é que é? Le Camion que fume em Paris, umas coisas acontecendo. Eu falei, eu preciso tomar contato. Fui para Nova York, estagiei num food truck, Olha. Conheci as feiras, conheci as coisas que estavam acontecendo lá e falei, peraí, a gente precisa mudar esse foco. Isso aqui não pode ser uma coisa, isso não pode ser mais um episódio, isso aqui tem que ser uma coisa regular, isso aqui tem que acontecer em São Paulo. A gente achou um estacionamento abandonado na Vila Madalena, 13 de fevereiro de 2013, a gente abriu a feirinha gastronômica, que ia ser uma feira semanal, regular de gastronomia, e misturava gente nova, chefes que queriam mudar os seus formatos, gente que queria testar receita, cara, tudo, e muita coisa passou por lá, aconteceu ali, café artesanal, cerveja, comida andina, comida nordestina, Diversas gastronomias, né? barbecue, comida italiana, aquilo tudo reunido, doceiros, altos doceiros, boleiras, gente fazendo churros, aquilo tudo acontecendo. Então, assim, aquilo foi uma coisa muito efervescente, foi muito importante para... Eu entendo que aquilo muda um pouco a cena gastronômica de São Paulo. A feirinha gastronômica da Vila Madalena foi um sucesso. Em 2014, a gente abre o Butantã Food Park, primeiro espaço 100% dedicado à gastronomia de rua, ali no bairro do Butantã. Uma loucura. Aquilo também recebia, cara, 60 mil pessoas por mês, 80 mil pessoas mesmo, mas insano. Muita gente, movimento super importante, né? Muita coisa aconteceu lá. Aquilo foi palco de uma série de festivais de cerveja artesanal, então a gente estava sempre aberto para receber os outros movimentos. Aquilo foi palco de lançamento de formato. Só de show a gente recebeu MC da Cell, festas aconteciam, lançamento de moda, tudo acontecia lá. Foi um movimento muito importante. E do Food Park acabou acontecendo para mim o Chefs na Rua, com o nome do meu primeiro projeto, Chefs na Rua, o programa de TV, que estreou na Sony em 2015. 14 a gente gravou o piloto. Em 2015, em outubro, estreou a primeira temporada do Chefs na Rua no canal Sony. E aí a vida me levou um monte de lugar. Aí mudou tudo, né? Não, porque muda muita coisa. Na verdade, já estava mudando e o programa ele é o resultado de uma série de coisas que a gente vinha fazendo. Como eu estava conectado com cena de comida de rua no mundo, não só no Brasil, então a gente estava passando por festival em Helsinki, Singapura, Nova York, Los Angeles, estava ligado nesse pessoal todo, estava conectado com essa galera. E conectar com essa galera fez com que, enfim, tivesse um trânsito de contato muito, muito largo. E disso, para fazer um programa, foi um passo, né? Foi muito rápido. E o programa, enfim, super sucesso, já foram 2 temporadas. Disso desdobramos outras coisas e desdobramos Chefs no Campo, que participou de festival já, muito legal, uma coisa no movimento Farm to Table. E no ano passado estreamos o DeliTube, né? Sim. Que é uma volta às minhas raízes da cozinha judaica, que é a cozinha de casa, que é a cozinha da minha avó, né? Aquela cozinha que eu cresci, e uma pesquisa que eu vinha fazendo já há bastante tempo, porque comida judaica era aquilo que era a minha base. Todo lugar do mundo que eu passava, deixa eu conhecer uma deli nesse lugar. E como é que esses caras, como é que é a cozinha judaica nesse canto? Quem que são? Pô, Buenos Aires, Nova York, Santa Mônica, uma série de lugares, Boston,
cada lugar tem uma nuance, uma particularidade, né? Eu ia te perguntar, Maurício, isso que eu acho que é legal, né? E eu até entrando mais a fundo, né? Estudando aí sobre... Pô, fiquei apaixonado, assim, né? Pela gastronomia, né? Depois pela kasher também, pelas tradições, né, cara? É tão bacana assistir diversos episódios, né? Até já faço aqui a recomendação para todos aí assistirem, se inscreverem aí no DLTube. Tá super legal. Poxa, é um trabalho incrível, né? O DLTube tá super forte no YouTube, também no Instagram. Acho que o DLTube é uma resposta minha a alguns amigos que comem kasher e assistindo o programa, eles falam, cara, mas você não come nada kasher nesses lugares todos que você vai, né? Então, os chefes na rua, cara, a gente foi para tanto lugar. México, Montreal, Estados Unidos, Marrocos, Dubai, Singapura, Malásia, Tailândia, enfim, a gente foi para um monte de lugar. E nesses lugares era até engraçado. No Marrocos, por exemplo, a gente procurou uma sopa, tinha uma história de uma sopa tradicional judaica no Marrocos, mas ela não era uma coisa que foi fácil de achar. Mas eu estava o tempo inteiro procurando coisas. Mas será que tem alguma coisa judaica nesse lugar? Cara, você tem em Roma, você tem um negócio muito louco, que é o carchof à la judia. É uma técnica que chama a judia, né? Então, tem receitas judaicas espalhadas no mundo inteiro. Mas aí, eu já vinha fazendo essa pesquisa, vinha conversando muito com o pessoal de delis pelo mundo, né? O pessoal porque existe um novo movimento da mesma maneira que tem um movimento de comida de rua, que é uma retomada, né? Dos novos food trucks, então existe um movimento de retomada da comida judaica, porque muita gente achava aquilo tudo muito chato. Essas receitas é receita da minha avó, não tem coisa sem graça. Então tem gente reinventando e mexendo naquelas coisas, né? Tá inovando muito, né, Maurício? Mais do que uma modernização, as pessoas estão se colocando, olhando isso e fazendo releituras super interessantes. Tem sanduíches incríveis, maneiras diferentes de usar ingredientes tradicionais. Então, a culinária judaica ela está num momento muito legal. E, inclusive, falando de comunidades que, enfim, não eram tão... Por exemplo, a comunidade no Irã, né? Os judeus persas, o que eles comiam. Então, essas coisas todas estão muito presentes. E eu achava que esse conteúdo... E por outro lado, existe também uma nova geração, porque o judaico e o kasher, eles nem sempre... Inicialmente, tudo que era judaico também era kasher, né? Então, tudo que sempre que a gente pensava em comida judaica, então, todas as porque Delhi é uma coisa muito interessante. Hoje a gente pensa em Nova York, quando a gente está falando de Delhi, a gente está falando basicamente de judeus europeus em Nova York. É aquilo. Quando Katz Deli, não sei. O pessoal vai perguntar, né? O que é uma deli, né? Delicatessen, um espaço, né, onde se vende comida pronta e se vende comida, enfim, empratada, onde basicamente as coisas são feitas lá. Quem inaugura esse movimento nos Estados Unidos são os imigrantes judeus do leste europeu que vieram no final do século XIX e começo do século XX. Então, é disso que nós estamos falando. Só que, pra você ter uma ideia, é tão interessante isso, no começo do século XX, em Nova York, eram mais de 2.500 delis. Então, assim, era o tipo de restaurante que tinha em todo lugar. E uma deli é um lugar onde você tem, primeiro, uma série de carnes curadas, né? Muitas saladas, muitas sopas, pratos prontos que você pode levar ou comer lá. Até hoje você encontra. Todo mundo vai para Katz Deli para comer o sanduíche de pastrame, que é uma das carnes curadas. Mas você também tem a língua, você tem o corned beef, você tem outras carnes também que são bem interessantes. O peru, cara, eu já passei um Thanksgiving, né? Um dia de ação de graças na Katz Deli, o melhor peru que eu comi na minha vida. Imagina, os caras que sabem fazer carne, na hora que o cara resolve fazer um peru, é o melhor peru que você comeu na sua vida. Então, na Deli, o que você sempre encontra é essa comida leste europeu, uma comida bem densa, né? Então, são as sopas, as massinhas, os vareniks, né? Que a galera conhece, que os ucranianos chamam de pierogi, que é uma massinha bem leve, recheada de um monte de coisa. A gente aqui come muito ela recheada de batata com cebola frita em cima, mas você encontra ela recheada de carne, recheada de vegetais, é uma delícia. Ô Maurício, e explicando um pouco, né, para quem tá nos escutando, assim, sobre a comida kasher, né, o que é, um pouco da tradição. E aí o que eu falava para você,
todo mundo, porque toda a comida que se fazia no leste europeu pelos judeus era comida kasher. E eles estavam o tempo inteiro em cima disso. Quando a gente começa a pensar, quando eles passam para Nova York, essa linha começa a ficar menos tênue, porque em algum momento, no final do século XX, isso um pouco se separa. As delis passam a ser um lugar frequentado por todo mundo, não só por judeus. Meio para o final do século XX, a deli já se populariza de vez e vira o restaurante de todo mundo. E no final, isso acaba se distanciando. Por quê? Porque o mercado kasher vai para um outro lugar. O mercado kasher vira um mercado de comida para judeus religiosos. Sim. Por ter uma certa... Porque kasher são regras bíblicas de alimentação. Eu acho muito bonito um conceito que eu ouvi uma vez de um rabino, que ele diz que o kasher, ou a kashrut, que é o conjunto de regras bíblicas de alimentação, que estão basicamente lá no Levítico, na Bíblia, aquela coisa toda, proibição de comer porco, a proibição de comer animais vivos, proibição de mistura da carne com o leite, todas aquelas regrinhas que são regras bíblicas. Ele é o primeiro sistema ético de alimentação. Porque o assunto ali não é um assunto de é bom, é ruim, faz bem, faz mal. Não, é um assunto de... tem valores morais ali envolvidos, né? Valores religiosos. E existe essa ideia de que isso é o primeiro sistema ético. Quando a gente hoje pensa tanto em alimentação, sabe? Ética e alimentação mais justa, um sistema de valores dentro da alimentação, é muito interessante pensar que a kashrut já era isso bem anteriormente. Então, é uma coisa muito curiosa. E existe hoje um movimento de retomada, porque isso ficou concentrado numa comunidade ultra-ortodoxa, bem restrita durante muito tempo, e hoje existe uma retomada desse movimento. Então, uma geração mais nova está buscando esse tipo de alimentação, principalmente a geração que se preocupa com alimentar, com o que eu como, o que eu estou fazendo, quais são minhas decisões em termos de alimentação. Essa geração se reapropriou desse movimento de kasher. Então, e isso é muito interessante, porque você vê isso bem claro em São Paulo. Você tem restaurantes kasher de gente das antigas, né? Restaurantes clássicos, antigos, kasher, e hoje cada vez mais restaurantes mais novos, gente mais... Aqui em São Paulo, o Pinati do Alon, que é incrível ali em Higienópolis, a Smoke Deli. Restaurantes italianos, kasher, né? Sim, tem o Tavolino na Lorena, que faz uma comida judaica, comida kasher italiana. Tem um sushi papaya kasher na Vila Boim. E as pessoas falam, mas poxa, mas qual a diferença? Então, não tem frutos do mar, não tem mistura de carne com queijo. Então, por exemplo, se um restaurante italiano, que vai ter queijo em cima para colocar, ele certamente não vai ter um molho bolonhesa. Ou se tiver o molho bolonhesa, não vai ter queijo. Ou vai ter um queijo vegetal, sei lá. Sim, então o legal é que essas opções começam a aparecer. Sim. Na Smoke Deli, em Higienópolis, ali na esquina da Baronesa de Tu com a São Vicente de Paula, você encontra um cheeseburger com queijo vegano. Ao mesmo tempo que os caras têm carnes curadas incríveis, né? Gabriel, amigão, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Bruno e Gabriel. Muito, muito bom o trabalho deles. Estão curando carne, curando peixe, fazendo sanduíches incríveis da Smoke Deli, super gostoso. Então, assim, existe uma retomada por uma geração mais nova de kasher, e é um pouco isso que a gente tenta fazer no DeliTube. No DeliTube, a gente está tentando mostrar que dá para ser kasher e legal, dá para ser judaico e atual, tem todo esse movimento de dar visibilidade. As pessoas falam, puxa, mas a comunidade judaica já não faz tanta coisa. A gente acha importante dar visibilidade para esses projetos, porque eles são importantes para dentro da comunidade, mas também para fora. E a gente entende que é super relevante mostrar esse trabalho, acompanhar essas pessoas, acompanhar esses casos, enfim, para desmistificar um pouco essa ideia de que cozinha kasher é só uma cozinha restrita a um determinado recorte de religiosos ou qualquer coisa. Então, é bem importante para a gente dar essa visibilidade. Não, eu acompanhei diversos episódios, então desde do vinho, né, até foi muito legal. Poxa, tem vários sobre pães, né? A gente faz pão. Acho que a gente já deve estar em 40 e poucos episódios. Com o carione, também a alcachofra, né, frita ali mostrando. Então, isso. Cachofe alla Judia foi a inspiração que o Carione teve. A gente tem trazido chefes famosos. É bem legal. É uma oportunidade bacana para a gente de dar visibilidade e mostrar que dá para fazer coisa kasher, mas também feito por chefes de cozinha. Sim. São treinados e são capazes de fazer coisas interessantes. E é muito legal isso.
eu gosto muito dessa ideia, Gabriel, de que para quem é de dentro da cultura, a restrição é uma prisão. A gente fala, putz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas para quem é de fora, então quando você traz um chefe de cozinha, para ele a restrição é um desafio. E se tem uma coisa que chefe de cozinha adora, é desafio. Cara, Exato. nossa, aqui eu vou brilhar. Você vai ver é isso aqui. Agora é que vai ser. Vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou mexer. Nossa, você vai ver que loucura. Não, mas não pode usar leite. Fica tranquilo, vou fazer meu próprio leite, passar caju, vou torcer, fazer um leite. Você vai ver. E, enfim, você cria uma dificuldade para um chefe, você dá uma oportunidade para ele para criar. Então para soltar a criatividade. Então é isso que a gente tem visto acontecer e está sendo maravilhoso com chefes de cozinha também. Poxa, tem receitas incríveis, receitas assim, cada misturas, né? Então, sei lá, do salmão com as ervas ali, né? Com as especiarias, diversas receitas tão incríveis, né? Que você fala, nossa, nunca tinha pensado às vezes nessa combinação. E eu vi um episódio muito legal até, que eu falei, poxa, eu fiquei assim, gosto muito de conhecer outras culturas, né? E foi muito legal um rabino falando, assim, um episódio com o rabino, ele falando, poxa, que às vezes, né, tá tão nessa loucura de comer que nem doido e tal. E às vezes quando você fica um período, né, sem comer, e depois você prova tal comida, parece que tem até outro sabor, né? Assim, a gente acaba valorizando até mais, né, o sabor dos ingredientes, não, né, a valorização do ingrediente também, né, Maurício? Acho que isso é uma coisa muito legal. Esse é um papo que a gente tive com o Rabino Dudu, muito bacana aí, que a gente falava sobre como você se alimenta da fome, às vezes, né? Se alimenta da vontade de comer. Às vezes a gente come o tempo inteiro, às vezes quando você está numa parada, a comida ganha outro sabor. É muito louco isso. Muita gente hoje fazendo jejum intermitente, mas é interessante você pensar num jejum religioso, um dia de espiritualidade, onde você se alimenta da ausência daquela coisa. Foi muito emblemático para a gente, porque, enfim, um canal de comida, a gente só falar de um dia que não se come, né? Um dia assim da YouTube, e a gente chamou o Rabino Dudu e ele faz uma. Eu não vou dar muito spoiler, eu vou recomendar que a galera vá lá assistir, tá no Instagram, tá no YouTube também. A conversa é muito bacana com o Rabino Dudu e ele fala sobre o porquê esse dia do jejum tem tudo a ver com comida. E a visão dele moderna, né, assim? Sim, sempre um approach espiritual moderno, né? Que a gente pensa em religião, a gente pensa em coisa antiga, né? Sim, A gente sim. pensa, religião, aquela coisa meio parada. Então, é também por isso que no DLTube a gente traz rabinos para conversar que falam sobre outras coisas e trazem outros approaches. É bem importante para a gente ter essa visão porque não é só. Acho que é um pouco isso que a gente estava falando logo no começo, né? Não é só. A gastronomia também não é só o cozinhar, né? Ela também tem um pouco de. Uma coisa que a Simone Matter fez uma vez um evento chamava Como Penso Como. Pensar sobre o comer, né? Então, refletir sobre o que isso significa e nada mais justo do que trazer, né, os nossos mestres, né? Porque na cultura judaica, o rabino, ele é um mestre, né? Ele é aquele que te ensina, o seu tutor. Então, para a gente trazer esses tutores dentro do nosso programa é muito importante. A gente acaba tendo sempre esse approach de, pô, vamos trazer uma visão a mais, né? Ô Maurício, e nessas viagens lá do Chefes na Rua, assim, poxa, eu vi lá o episódio de Dubai, né, que estava até nos food trucks lá, experimentando um shawarma lá e tal. Dubai é um lugar incrível, porque Dubai é o único lugar onde a gente conseguiu, enfim, nos Emirados Árabes, encontrar um food truck, que é um caminhão tipicamente americano, bem food truck, servindo comida mexicana, feito por uma palestina, acho que um indiano, enfim, aquilo é a cara do mundo, né? A gente consegue ver o mundo inteiro ali. Acho que Dubai tem um lado Emirate, no final a gente faz mesmo aquela refeição Emirate, mas o que me assustou positivamente é essa ideia de que você encontra meio um cantinho do mundo, assim, sabe? Uma esquina do mundo, de que as pessoas trazem muita coisa para lá. E a cultura
A cultura árabe sempre fascina, né? Fala um pouco das minhas origens, né? Então eu fico sempre muito, muito feliz de encontrar cultura árabe. Uma alegria filmar. Foi fantástico. E lá tem muito imigrante, né? Então, tem muita gente de toda parte do mundo. Então, e alguns até, você falou, empreendendo e tal. Então, a gente pode encontrar diversos tipos de gastronomia e tudo mais, né? Não, você vai encontrar tudo em Dubai. É muito legal. Eu confesso que, assim, indo para Dubai tinha um pouco de, ai, caramba, será? Porque é tudo artificial, mas nesse lugar tão artificialmente construído, as pessoas que vêm, e porque 80% da população, talvez até 90% da população de Dubai é imigrante, a gente que vem de fora, isso constrói uma colcha de retalhos muito bonita. Então, acaba dando muita cor para aquele deserto. Mais pelas pessoas do que pela coisa, do que pelas... Não vá pelas construções, vá pelas pessoas, porque é sempre muito mais gostoso você viajar conhecendo gente. Nossa, e essas experiências na Ásia, assim, lá em Malásia, Tailândia, Maurício, também coisa maluca, né? Eu acho muito curioso falar uma coisa. Todo mundo fala assim, meu, mas você não passou mal? Você comeu aquilo ali, você nunca passou mal? Tem uma coisa muito importante que na Ásia, para mim, ficou muito claro, que é uma coisa que é o crédito da rua. Se uma comida tá lá, ela tá lá vários dias, ela tem uma fila, ela sempre teve lá. Alguma coisa de certo esse cara tá fazendo. Se ele tivesse fazendo comida com a mão suja, se ele tivesse usando ingredientes de baixa qualidade, se ele tivesse dando, sabe, infecção ou qualquer tipo de doença nas pessoas, ele não estaria lá. Porque no dia seguinte alguém vinha lá e quebrava a barraca dele, quebrava a cara dele. Mas se ele tá lá aquele tempo todo, alguma coisa de certo ele tá fazendo. Se você chega num lugar de comida de rua, tem uma fila, fica tranquilo que é seguro. A gente vê muito preconceito, né? No Brasil, o pessoal fala, churrasquinho de rua, esse é churrasco de gato. Cara, carne é carne. É claro que tem as melhores e as piores. Você não vai encontrar um Kobe beef, né? Um Wagyu no churrasquinho da rua. Mas pode ter certeza que aquela carne foi bem cozida, né? E que do ponto da segurança alimentar, aquilo é seguro, né? Porque aquilo foi cozido em alta temperatura e tudo mais. Inclusive, às vezes, cozido até demais, no nosso gosto. Com certeza. Mas ali na Ásia, eu tomei contato com a comida de rua também tradicional, porque ela é um pouco diferente do cenário dos food trucks, né? Da América do Norte, esse novo movimento dos food trucks. Na Ásia, não. Na Ásia é a coisa da tradição. A comida de rua sempre esteve lá, ela é a comida das pessoas, ela é aquele cara que está dia e noite fazendo os curries, os macarrões. Você tem a cultura da wok, aquela panela. Tchá, 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 tchá. Acho que é na Tailândia, agora eu não me lembro o nome, de uma senhora, né, que ela usa um óculos, acho que, se eu não me engano, acho que é na Tailândia, que ela é super famosa, né, lá no... Famosíssima lá em Bangkok. A tiazinha que fica lá mexendo. Então, assim, você conhecer, por exemplo, essa cultura onde eles falam do bafo da wok, the brief of the wok, sabe? Sim, sim. Aquela panela fumegante, que tudo que bate nela vai... Cara, aquilo é emocionante. Quando você vê alguém ali mexendo uma wok de verdade, fritando as coisas pulando, assim, é cor, é ritmo, é sabor, é aroma, textura, tudo acontecendo e tudo acontecendo no meio da rua. Isso dá um lugar para a gastronomia que eu acho muito nobre, né? Porque a gastronomia faz parte da vida real das pessoas. Muitas vezes o que a gente tenta é trazer a gastronomia desse lugar, desse Olimpo, né, para um lugar um pouco mais humano, lugar onde as pessoas estão comendo de verdade, vivendo, mas invariavelmente a coisa acaba ficando elitizada e é chato. Sim. Meio chato, não sei, eu pessoalmente não gosto. Tudo que a gente fez foi tentar popularizar. Aí quando você chega num lugar desse, onde, em geral, tudo tá acontecendo na rua, você olha e fala, putz, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Que lugar que a gastronomia ocupa aqui, né? E teve algum lugar, Maurício, que te surpreendeu muito, assim? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu acho que vale muito a pena e que, enfim, seria assunto até para discussão aí com uns blogueiros, que é o pessoal que fala que comida de rua é só aquilo que tá na rua, né? Então, quando você chega em Singapura, você praticamente não tem nenhuma barraca de comida na rua. Eles criaram um camelódromo gastronômico. Mas tinha uma época que se organizou em São Paulo uns camelódromos. Eles pegavam os camelôs e faziam uma praça só de camelô. Como Singapura é um estado muito novo, muito jovem, né? Não sei se tem 50, 60 anos, eu vou errar aqui se eu sou falar a data. Mas é um estado jovem. Eles logo organizaram, há uns 30, 40 anos atrás, organizaram a comida de rua deles. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram galpões e deram para todos os vendedores de comida de rua oportunidade de ter uma pequena barraquinha
E quando eu digo pequena, é isso, é pequena mesmo. É 2x2, é um negócio menor do que uma barraca. A gente, quando fazia feira, ele fazia a barraca 3x3. A barraca menor ainda. É um buraquinho de 2x2. Às vezes algum cara tem 2 buraquinhos, ele tem 4x2. Mas nós estamos falando de 4 metros quadrados ou 8 metros quadrados. É muito pequeno. Estão soltando. E dando essa mínima estrutura, eles criaram essas grandes praças. Tem a cada pequeno quarteirão, bairro, tem o seu, eles chamam de hawker center, né? Hawkers são os vendedores de comida de rua e é um centro de vendedores de comida de rua. Então, dentro desses centros, eles estão organizados com estrutura, com tudo que eles precisam, tem as mesinhas, tudo acontece lá dentro, um lugar incrível. E quem procura, porque enfim, é claro que você tem cenários incríveis de comida de rua também na Tailândia, também no Vietnã, tem tudo acontecendo. Só que em Singapura eles organizaram sem tirar a alma. Aquilo não ficou uma coisa elitizada, aquilo não ficou uma coisa lavada, não é assim, sabe? Então agora tudo ficou americanizado, ou, sabe? Porque agora virou um shopping. Não, aquilo é as mesmas receitas tradicionais, as pessoas tradicionais, os velhinhos que estão lá há anos fazendo as coisas, cara, e soltando as comidas mais surpreendentes que você pode imaginar. Caramba. O chicken rice, por exemplo, que é uma das comidas que mais me surpreendeu no mundo, que é um frango com arroz. Franguinho cozido, pálido, com arroz branco. Só que se você chegar perto, o arroz não é tão branco. O aroma que sai daquele arroz com, sabe, capim-limão, altas especiarias que eles usam, faz aquilo ser uma coisa completamente surpreendente. E o frango pálidozinho, tão temperado, macio, gostoso, suculento. Aquilo é uma loucura. E acho que, assim, essa é a força. E você sabe que Singapura é um dos poucos lugares do mundo onde uma comida de rua tem estrela Michelin. Olha, não sabia. Então, lá é um dos poucos lugares onde o guia Michelin, acho que ele já tinha dado algumas recomendações, tipo, acho que em Hong Kong tem um lugar, inclusive, que a gente teve, que tinha lá o arroz glutinoso, né, o sticky rice, muito legal, mas era uma recomendação, uma estrela mesmo, em Singapura eles deram. Cara, acho que é muito interessante quando a alta gastronomia começa a olhar para essas coisas, porque tem muito talento vindo da rua, tem muita coisa legal, né? Tem muito tempero, tem muita textura, tem muita coisa acontecendo, então é muito interessante. A Ásia, e falando um pouquinho mais de Ásia, tem lugares surpreendentes, por exemplo, Penang, no norte da Malásia, uma ilha bem grande até. Eles têm comida de rua espalhada pela cidade inteira, lugares onde você senta e come junto com outras pessoas num pote de água. Enfim, é claro que nós estamos falando de um mundo pré-Covid, né? Não sei exatamente como está essa situação hoje. Me preocupa bastante a Ásia, porque eu sei o quanto essa vida na rua é cara, é importante para eles. Então, fico pensando muito o que vai ser esse cenário ali pós-pandemia. Mas uma vida urbana, uma vida comunal, né? Acho que isso é uma coisa que é muito interessante, eu acho importante falar, o papel da comida de rua na retomada de rua, sabe? Fazer com que as pessoas se sintam mais parte da cidade. Todo esse movimento, quando a gente intensificou ele, que eu diria que foi 14, 15, a gente tinha uma presença nas ruas da cidade muito forte, né? As pessoas estavam começando, eram ciclofaixas, era comida de rua, muita coisa acontecendo na rua. Os food trucks voltando. Então, existia ali uma retomada da rua, uma vontade de tomar de volta esse espaço público. Eu acho que é isso que cria uma cidade mais humana, mais possível. Essa possibilidade de você se apropriar do espaço público, fazer uso dele. Ô Maurício, nessas viagens assim de comida de rua ou food truck, assim que no começo você viajou bastante, teve algum food truck que te chamou bastante atenção, assim, de ser uma comida bem diferente, ou um doce, assim, que saiu bem do tradicional, assim, que você falou, nossa, não imaginava que tinha um food truck disso? Tem um food truck de São Francisco, o cara chama Bacon Bacon. É um food truck, a gente estava falando de kasher aqui, vou falar de bacon. Um cara de bacon, né, para ir de um lado para o outro. Bacon era uma coisa muito louca, um cara fazia tudo, geleia de bacon e sanduíche de bacon, muito doido. Um dos food trucks que eu acho muito interessante que eu conheci foi um food truck chamado, esqueci até o nome, era um chefe, alta gastronomia no México, que ele pegou 2 food trucks e ele falou, cara,
Eu não quero só ser um chefe de alta gastronomia, eu quero ter um food truck também. Então, no quintal do restaurante dele, ele colocava um food truck para fazer tacos ali atrás. Cara, Nossa. pensar em taco sempre é pensar essencialmente numa comida de rua. É uma coisa que está muito presente. Porque é fácil, é rápido. O taco, ele é o paradigma da portabilidade de uma comida, né? Aquela coisa que você pega, pá, 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 come com a mão, ali fácil, rápido, tá. Então, e o quanto isso consegue ser global, né? Você vê, tava falando de taco em Dubai, tacos em São Francisco, muito taco. Outros food trucks surpreendentes, cara, nossa. Uma vez eu comi um food truck em Orlando que era de comida nórdica. Um negócio que chamava Viking Dog. Sim, os dogs com pepino assim em cima. Uma coisa meio. Não, um cachorro quente meio. Uma coisa. Sei lá. Ela chamava de Viking Dog. Acho que era norueguesa. Uma coisa muito doida. Não lembro se ela era sueca ou norueguesa. Os noruegueses vão ficar putos, os suecos mais ainda. Então, a gente consegue deixar todo mundo bravo numa afirmação só. Cara, mas tem muito talento nos food trucks. Muita gente muito boa fazendo coisas legais. O próprio Mocotó, né? Rodrigo Oliveira tem um food truck, não sei se ele tá rodando mais, mas rodava pra caramba. E quando a gente chegou no food truck, o food truck tinha uma receita que só ele fazia, que era baião, ou ele servia uma carne, ou ele servia um baião. Aí ele falou, não, mas aqui no food truck aconteceu uma receita nova. Aqui o pessoal quer a carne e quer o baião também. Então a gente aqui faz carne com baião e tá tudo certo. Que é um pouco essa coisa de que a rua, ela acaba te dando um repertório. Ela tem vontade própria, né? Exato. As pessoas chegam para você e falam, não, legal, você tem uma receita aí, mas eu acho que eu quero uma outra coisa. É um pouco... Eu não sei se você lembra daquele filme Chef, que o cara sai de um restaurante de alta gastronomia e vai para um food truck, né? Então, acho que a rua, ela dá para um chefe de alta gastronomia a possibilidade de experimentar. Porque um restaurante, ele tem um fluxo próprio, ele tem muita coisa que ele precisa ser. Mas uma comida de rua, ela é um lugar muito interessante para experimentação. É na rua que o Roy Choi conseguiu pegar todo o treinamento dele lá em restaurantes de alta... Estava trabalhando nos melhores restaurantes americanos, ali, cozinha clássica, formação Culinary Institute of America. Foi na rua que ele conseguiu fazer taco e trazer para dentro dos tacos a técnica de alta gastronomia e os temperos da cozinha coreana, que era a cozinha de casa dele, né? Então, o Code lá, K-O-G-I, para quem quer procurar, experiência incrível de tacos, né? Necessária em Los Angeles. Então, é sempre uma coisa incrível o que você pode criar e acontecer na rua. E, ao mesmo tempo, também tem essa coisa de ser a comida das pessoas de verdade, né? É a comida dos locais. É lá que você vai encontrar a coisa mais sincera. Os sabores que estão lá são sabores que as pessoas comem mesmo. Que às vezes a gente vai para um restaurante de alta gastronomia e é muito bonito, é muito gostoso fazer. Parabéns. Cara, um trabalho hercúleo fazer aquelas coisas de um menu degustação. Só que o cara que faz menu degustação, às vezes ele sai ali do restaurante de alta gastronomia e vai comer taco na esquina ali, entendeu? Quando você quiser comer o que os chefs comem, experimenta uma comida de rua. Com certeza. Ô Maurício, e tem algum lugar aí no mundo aí, uma viagem assim que você queira tá nos planos aí futuramente aí de querer conhecer esse país pela essa gastronomia assim? Eu fiz recente uma pesquisa em Israel, onde eu quero juntar o DeliTube com Chefs na Rua. Então a gente quer juntar essas duas paixões, né? Trabalhar um pouco, conhecer mais ali da comida de rua israelense, explorar esse lado maluco, porque em Israel está acontecendo um movimento super importante que eu estou acompanhando de longe, que os chefes da alta gastronomia, todos estão montando seus formatos de comida de rua. Estão querendo vender kebab, estão querendo vender sanduíche, hambúrguer, tá todo mundo querendo ir para a rua. E então estou acompanhando de longe, logo menos devo fazer isso. E também uma coisa de conhecer um pouco melhor a Sicília, que também tem pratos de comida de rua super importantes, né? Do cannoli ao supli, né? O arancini, né? Muitas coisas acontecem ali também.
ali também tem alguma coisa interessante que eu gostaria muito de conhecer melhor. Mas a vontade de viajando é sempre gigante. A gente está há 2 anos em pandemia, está bem difícil viajar. Então, vontade de descer para a estrada é gigante. Poxa, mas que legal. E eu vi também, né, Maurício, até você estava comentando, né, esses chefes no campo, né, que você vai até o produtor, né, até com a Heloísa Collins, né, muito bacana lá do Capril. Chefes no Campo foi um momento, assim, de olhar um pouco para o Brasil também, porque estava viajando muito. E aí, eu falei, cara, tem alguma coisa muito legal acontecendo aqui. E esse movimento que hoje os chefes acertadamente têm patrocinado no sentido de acompanhar e de trazer para os seus restaurantes e valorizar, né? Esse movimento é maravilhoso, porque a gente está olhando para o que a gente tem de melhor. E durante muito tempo a nossa produção rural, ela foi só de commodities. Mas a gente tem uma produção de produtos de altíssima qualidade. Então, no Chefs no Campo, a gente foi azeites, cordeiro, queijos, queijo de vaca, queijo de cabra, mel, café, cogumelo, muita coisa, muita coisa. Realmente, ovos. A nossa produção é incrível. E até recentemente tive no Sul, em Bento Gonçalves, conhecendo um pouco da produção de vinhos ali na Serra Gaúcha. Inacreditável o que a gente está fazendo. É maravilhoso. Então, tem uma força muito grande na nossa produção rural e eu acho que a nossa gastronomia ela tem que olhar para tem que cada vez mais olhar para esses produtos, olhar para esses produtores e valorizar o que a gente tem. O Chefs no Campo foi essa minha contribuição, acho, para esse movimento, que eu espero que ele seja, enfim, seja incorporado na nossa cultura e na nossa economia. Pô, Maurício, mas queria te agradecer, viu? Poxa, muito, muito bacana, né? Te parabenizar aí pelo seu canal do YouTube, que a gente falou um pouquinho mais aí sobre a gastronomia judaica, sobre kasher, né? Então faço o convite aqui para todos entrarem lá no DLTube e no seu programa, né? Acompanhar, né? No Travel Box aí, esses episódios incríveis. E deixa aqui suas redes e comenta aqui pro pessoal, Maurício. Falar para o pessoal que o Chefs na Rua está no Travel Box, também numa plataforma chamada Espaço do Viajante, muito legal, uma plataforma de viagem, um clube de vantagens e conteúdo que qualquer pessoa pode acessar, plataforma muito bacana com vários conteúdos de viagem e a gente está lá também com várias vantagens, incrível. Tem um aplicativo, tem site, tem um monte de coisa. Espaço do Viajante, quem quiser conferir, tá aí, links nas minhas redes também para vocês chegarem lá. Estamos sim no Travel Box, com estreia sexta-feira às 9h30 da noite e reprise nas terças. Tem um monte de reprise. Essa temporada de Ásia que está incrível. Já tivemos um programa de Dubai, Singapura, tem um monte de coisa ali. E vai ter uma temporada inteira de Ásia e depois mais temporada de América do Norte, com várias coisas legais. Tenho certeza que a galera vai se divertir. Os Chefs na Rua no Travel Box. E também, o DLTube tá super legal também, vídeo novo toda semana, no nosso canal no YouTube, no Instagram, um conteúdo exclusivo, muita coisa, muitos bastidores, os vídeos também no Instagram, então estamos presentes nas redes, segue a gente, acompanha. Pô, e cara, Gabriel, quero te agradecer, a conversa foi ótima, bicho, a gente podia ficar aqui falando mais umas 3 horas, porque falar de comida é uma coisa que abre o apetite, falar de viagem é uma coisa que dá uma vontade de meter o pé na estrada. Então, te agradecer pela oportunidade aqui, parabenizar pelo trabalho. O podcast está maravilhoso e muito feliz de ter batido esse papo contigo. Pô, que legal, Maurício. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado. E deixa aqui seu Instagram, né? Vou marcar também? Sim. É mauricio.schwartz. É isso aí, Maurício. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.